Voltei antes do amanhecer. A oficina ainda guardava o hálito da noite, e o jardim respirava um orvalho silencioso que parecia benzer a pedra, o ferro e a madeira. Toquei a porta como quem pede licença à própria casa. Entrei devagar. A bigorna, com seu musgo discreto nas bordas, observava. O martelo me esperava como um velho amigo que sabe a exata medida do meu cansaço. A lâmina dormia sobre o couro, fina como uma prece que não se apaga. Recolhi o corpo, recolhi a mente, recolhi a vontade de explicar. Eu tinha ido longe demais para fora de mim. Era hora de voltar. O mundo havia acordado e eu com ele, mas o chamado agora vinha da profundidade, não da distância. Havia uma voz subterrânea me pedindo menos gesto e mais raiz. Sentei-me perto da forja apagada, senti com a palma da mão o calor antigo que ainda morava no tijolo refratário. Respirei. Deixei que os golpes da memória ecoassem por dentro, até perderem volume, como maré que se retira para revelar pedras escondidas. Vi minha mão aprendendo a segurar o martelo pela primeira vez, tremendo e teimosa. Vi o corte torto que quase me fez desistir. Vi a alegria ingênua do primeiro fio que realmente serviu. E por trás de tudo isso, vi o olhar do meu pai, nunca duro, sempre preciso. Uma presença que não exigia perfeição, mas verdade. O retorno do espírito começou como um sopro. Não um milagre, não um espetáculo. Uma lembrança viva. Ouvi o arrastar do banco onde ele sentava, o ranger da tábua, o toque metódico da lima, o barulho de água caindo em balde de zinco. O mundo inteiro coube em pequenos sons antigos. Ergui o martelo e, antes de golpear, pedi ao coração que se lembrasse do compasso do homem, que me ensinou a não apressar o fogo. O golpe desceu limpo, nem forte, nem fraco. O eco não foi apenas da bigorna, foi da linhagem. Não era meu pai voltando de algum lugar distante. Era meu pai continuando em mim, como a corrente que segue o curso do rio sem precisar se anunciar. Trabalhei em silêncio. A barra ganhou forma, a forma ganhou intenção, e a intenção pediu responsabilidade. Na têmpera o óleo falou a língua da infância, um rugido que já não assusta, mas respeita. Enquanto o vapor subia como incenso que não precisa de altar, compreendi que eu não era o dono da chama. Eu aguardo por um tempo para que outro aguarde depois de mim. O espírito é o mesmo, as mãos é que mudam. Essa verdade me alargou por dentro, sem vaidade. Eu sou uma ponte, eu sou um trecho de estrada. Eu sou o intervalo entre uma batida e outra que mantém a música viva. Mais tarde, saí para o jardim. As primeiras folhas do manjericão, tímidas, tinham assumido a forma exata da promessa. Toquei a terra com os dedos ainda marcados de óleo. A matéria respondeu com generosidade. O sol fez uma linha fina de ouro no dorso da lâmina que eu havia trazido comigo. Apoiei o fio contra a luz e entendi outra camada do retorno. Tudo o que moldo, um dia retorna à origem. A lâmina um dia voltará a ser minério, pó, silêncio. Eu, um dia, serei terra e memória sobre lábios alheios. O espírito, porém, não volta para trás. Ele volta para dentro, para o centro de onde veio, e de lá se reparte de novo em outros nomes, outras oficinas, outras mesas de pão. Decidi que aquela peça teria um destino diferente. Não seria exibida, não seria vendida, não seria guardada numa vitrine de orgulho. Seria entregue ao chão. Afiei com paciência, como quem escreve uma carta longa sabendo que o destinatário é a própria eternidade. O fio ficou honesto, o corpo, firme, o cabo, obediente ao contorno da mão. Rezei sem palavras, orei com gestos. Cada passada na pedra foi um versículo, cada conferência de ângulo um salmo. Quando terminei, a lâmina repousou como água que encontra o seu nível. Fui até o rio. A oficina me acompanhou no cheiro, e o jardim veio comigo na roupa. O caminho conhecia minhas botas. Desci pela ribanceira onde o barro escorrega. Segurei num galho que me reconhece, e cheguei ao espelho raso onde as pedras sabem guardar segredos. Ajoelhei. Coloquei a lâmina na superfície, deitando-a como quem devolve um peixe ao seu lugar. A água aceitou, primeiro estranhando, depois acolhendo. O frio subiu pela pele como um chamado para ficar.
Segurei a lâmina com as 2 mãos e sussurrei com o corpo inteiro o meu consentimento. Que volte quando quiser, que volte como quiser, que volte no que for necessário para manter viva a utilidade do amor. Não a soltei por completo. Eu não a afoguei. Eu a apresentei. Deixei que a corrente a conhecesse. Deixei que a pedra a examinasse. Deixei que o vento perguntasse à sua superfície se ali havia mentira. A lâmina não mentia. Era só metal que serviu ao sentido. Levantei devagar, a água correndo em fios claros sobre o aço. Entendi que o retorno da lâmina à origem não exige destruição. Exige intenção. O gesto de entregar ao mundo o que não me pertenceu nunca foi perda. Foi reparação. Voltei com ela, mas voltei diferente. Eu já não a carregava. Eu a acompanhava. À tarde, recebi um jovem na oficina. Trazia nos olhos a pressa que eu conheço, a fome de provar capacidade antes de aprender o valor da demora. Dei a ele uma tarefa simples, dessas que ensinariam mais sobre o corpo do que sobre a lâmina. Alinhar as pedras, nivelar o couro, preparar o espaço, varrer entre golpes, respirar. Ele estranhou. Acreditava que criar era só bater e cortar. Aos poucos, o espírito do lugar se impôs sem arrogância, e os ombros dele desceram, o olhar assentou, a mão desapertou. Quando finalmente ergueu o martelo, já não queria brilhar. Queria acertar, e quando acertou, eu ouvi o mesmo eco da manhã. O retorno do espírito passa por outras mãos quando a casa está pronta para recebê-lo. No fim do dia, vi meu pai uma última vez, não com os olhos, mas com aquilo que olha por dentro. Ele estava ali, do modo mais simples possível, no jeito como o pano dobra sozinho quando termina o serviço, no cuidado de pôr o óleo sem excesso, na ordem que devolve a cada ferramenta seu lugar. Não havia mística, havia disciplina. Não havia fantasma, havia legado. Senti uma gratidão tão precisa quanto o fio que cortei de manhã. Entendi que honrar quem me antecedeu não é imitá-lo, é servir com a mesma ética da mão que me ensinou a não pular etapas. À noite, escrevi no caderno 3 linhas que encerram, sem fechar, o caminho que percorri. A primeira, voltar para dentro toda vez que o barulho do mundo for maior do que o som da consciência. A segunda, reconhecer o espírito dos que vieram antes em cada gesto exato, sem transformar lembrança em idolatria. A terceira, devolver ao ciclo o que me atravessa, sem apego, para que nada apodreça nas minhas mãos. Apaguei as luzes devagar. Fiquei por um instante na penumbra que antecede o descanso, quando a oficina e o jardim trocam confidências que não me dizem respeito. Toquei a lâmina pela última vez. Ela já não pedia palco. Pedia serviço. Coloquei-a no lugar de sempre, entre as que partilham pão e as que protegem dedos, e me despedi com a tranquilidade de quem sabe que o essencial não sai ao fechar da porta. Do lado de fora, o céu tinha um brilho de brasa longa. O rio seguia seu ofício de transportar mundos sem alarde. A terra guardava segredos com a paciência dos que não precisam da pressa. O espírito, esse que voltara, já não precisava ser procurado. Estava em tudo. No peso justo do martelo, no ângulo que o olho aprende para sempre, na humildade de afiar sem testemunha, na coragem de interromper o gesto quando o coração pede pausa, na alegria serena de saber que o que permanece nunca é o objeto, é o sentido que ele carrega. Caminhei de volta sentindo que nada me faltava. Levo comigo o fogo, mas não dependo dele para arder. Levo comigo o aço, mas não preciso provar sua dureza a cada instante. Levo comigo os que vieram antes, mas não os prendo ao meu nome. E levo comigo a certeza de que, quando eu partir, alguém encontrará sobre esta bancada a mesma disciplina que encontrei, a mesma música pequena, a mesma lâmina honesta, pronta para voltar se preciso, à água, à terra, ao silêncio. Porque o retorno do espírito não é um fim, é um ciclo que aprende o caminho de casa e o ensina, com mãos abertas, a quem chegar.